Amanda, então podemos começar. Muito bem. Queria dar as boas-vindas a todos e todas. Queria fazer, em nome do curso de Direito, um agradecimento muito especial à professora Mariana, à professora Érica e a todo o corpo discente que se dispôs a compartilhar conosco esse momento. Eu me chamo Leopoldo Soares, sou coordenador do curso de Direito e estou aqui para fazer a abertura oficial dessa sessão simulada de júri. Estava aqui confidenciando para a professora Mariana que eu já tive a experiência de júri na vida, uma experiência que eu guardo boas e más recordações, né? A má recordação é pela tensão do momento, a boa recordação é porque a operação, né, o exercício do direito é sempre muito prazeroso. Então, é algo que compensa, é gratificante, e por isso eu vejo com muita alegria essa iniciativa do Júri Simulado, de estar compartilhando com vocês essa experiência, né, de uma abordagem mais prática, mais fidedigna do que é o direito, né? O júri tem essa conotação de fazer com que nós, que somos formados em direito, né, bacharéis em direito, busquemos nos aproximar daquilo que é a percepção das pessoas, porque as pessoas é que vão julgar e a gente tem, em última instância, que falar a língua que elas entendem para que a nossa mensagem possa ser bem transmitida. E isso é um exercício, né? Eu acho que é um exercício muito importante para que nós também possamos sair dessa esfera eminentemente técnica, e é por isso que a gente compartilha esse momento com estudantes, secundaristas e pessoas que estão aí aspirando entrar no curso de Direito e que podem ter um primeiro contato com aquilo que a gente vive na graduação a partir dessa experiência do júri. Então, mais uma vez, muito obrigado. Professora Mariana, professora Érica, meninas, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês. Espero que vocês tenham aí uma boa sessão. Vou ficar assistindo remotamente. Já basta de júri a experiência que eu tive. Não quero outra, não. Obrigado, viu? Boa sorte para vocês. Então, muito obrigada pelas palavras, professor Leopoldo. Obrigada, então, a todos os presentes aqui hoje, né? Agradecer também o pessoal que esteja em casa e que eventualmente está depois acompanhando a gente. Agradecer as alunas que se dispuseram a fazer o nosso júri aqui hoje. Então, inicialmente, pessoal, o que eu queria deixar claro algumas regrinhas sobre o tribunal do júri em si, né? Que a ideia é que o tribunal do júri, ele é o procedimento especial que nós temos hoje, né, para julgar os crimes dolosos contra a vida. E aquilo que a gente vê, a sessão do plenário, né, que faz esse julgamento, na verdade, ele é um momento final do processo. Porque o processo, por ser bifásico, por ser um procedimento especial, já houve, então, um filtro, já houve uma análise prévia de tudo aquilo. E aí, por fim, então, é que quando se entende que se trata realmente de um crime doloso contra a vida e que existiria uma possível autoria, né, a gente marca, então, a sessão para que os jurados tenham a competência para esse julgamento. Nós tivemos que adaptar um pouco aqui a nossa sala, né, de sessão de júri, que, na verdade, então, eu estaria aqui presidindo como juíza, então eu deveria estar ali no meinho, né? A Laura e a Beatriz estarão aqui como acusação, então elas estariam ao meu lado à direita. E a Isabela vai estar aqui hoje para vocês como a defesa, e ela deveria estar aqui na nossa frente, né? O que é uma ritualística que já nos diz muita coisa sobre como, né, esse instituto está sendo aplicado no nosso ordenamento. Mas, claro, para a gente conseguir fazer algo simulado, a gente teve que adaptar muito dessa sessão, tá? Então, o que, que vai acontecer na verdade? Nós vamos já para a parte final, que seria o final da instrução probatória, porque eu vou mostrar para vocês as provas do crime, né? E aí depois a gente vai para os debates, né? Então, nós vamos ter os debates por parte da acusação e da defesa. E aí, ao final, a gente vai lançar um QR Code. Peço para vocês, então, que puderem se manifestar com o QR Code para fazer a votação, como por quesitos, né? Exatamente para que a gente possa, então, ter um veredito, tá?
De início, então, eu já não sei, acho que está todo mundo tranquilo, podemos dar início a tudo? Tá. Então, gente, vou dar abertura à sessão, né, de julgamento, né, que ocorreu, né, às 4h na cidade de Itapeorã, né, onde Severino recebeu disparos de arma de fogo do cangaceiro. Estão sendo julgados aqui, então, João Grilo e Chicó, né, pelo homicídio qualificado, exatamente pelo meio de simulação. Iremos, primeiramente, ver as filmagens, né, que envolvem esse homicídio, para que depois, então, a gente passe aos debates de acusação e defesa, para que vocês, posteriormente, possam tomar essa decisão, perdão, como nossos jurados. Após a última... Está mutado aqui. Quem que está com... Bom, agora... Perdão. Então, após a exibição do última prova, na parte de instrução probatória, passo de imediato a palavra para que a acusação faça os seus debates. Bom, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Boa tarde à nossa excelentíssima senhora juíza de direito. Boa tarde à promotoria que está aqui presente. Meu nome é Beatriz, eu vou compor a mesa do Ministério Público juntamente com a doutora Laura, que está sentada ali. Eu queria começar, queridos jurados, conversando com vocês e fazendo um apelo. Vocês estão aqui para, né, decidir o futuro de uma vida, de 2 pessoas que estão sendo acusadas por um homicídio que aconteceu. Não é um caso fácil para ser julgado. Vocês têm que julgar com seriedade. Vocês têm que pensar que o destino do direito está na mão de vocês e somente de vocês. Então, eu gostaria que pedir para vocês considerassem tudo com muita calma, muita cautela. Eu sei que esse caso é um caso que está na mídia, eu sei que vocês já ouviram falar dos acusados, eles são realmente muito carismáticos, e a defesa vai tentar encontrar várias formas de falar para vocês diversas coisas que deveriam ser reconsideradas, diria assim, por se dizer. Bom, primeiro de tudo, eu queria lembrar vocês que nós estamos julgando um crime aqui, nós estamos julgando as pessoas, estamos julgando o crime. E eu sei que vocês podem ver a cena e pensar que, nossa, mas eles estavam agindo por legítima defesa, eles estavam tentando salvar as próprias vidas. Mas eu deveria lembrar vocês que a legítima defesa ela não é dessa forma que acontece. A gente deveria usar a legítima defesa somente para parar uma ameaça iminente, não para fazer toda uma dissimulação para fazer alguém morrer. Eles poderiam muito bem, a partir do momento em que eles conseguiram a atenção do Severino, eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter tentado outros meios. A gente sabe que os acusados eram muito capazes de inventar 1000 histórias, todos vocês sabem, a mídia já falou. Tiveram muitos casos antes desse. Nós sabemos até que os acusados estavam envolvidos em questões de violência aos animais, né? Parece que teve um outro processo de acusação deles, em que eles torturaram animais, torturaram uma gata, um cachorro. Então, assim, não eram pessoas muito boas, mas eles inventavam histórias, eles faziam dissimulações, eles estavam acostumados a isso. Eles podiam muito bem ter inventado qualquer outra história para fugir daquela situação, mas eles fizeram um teatro para levar à morte do Severino, que estava ali por causa da fé dele. O Severino, ele era uma pessoa simples, ele era um cangaceiro, mas ele era um simples. Ele buscava a justiça também, talvez de formas erradas, sim, mas não deveríamos pensar que a justiça deve ser feita pelas próprias mãos. Então, por mais que ele fosse uma pessoa ruim, será que ele merecia morrer desse jeito? Morrer com esperanças de que ele fosse ver o padre Cícero, o padim dele, que ele tanto amava? Jurados, eu peço a vocês um momento de reflexão. Quem aqui nunca pensou em conhecer uma pessoa que você é muito fã, que você é muito devota? A gente pode até achar estranho, nossa, mas ele acreditou na história de uma gaita,
Mas, assim, os acusados usaram tantas artimanhas, eles fizeram a história deles tão bem articulada, foi premeditado. Tinha uma bexiga imitando sangue, ele viu a facada, ele viu o Chicó levantando. Então, assim, até que ponto realmente a gente poderia dizer que ele estava sendo, né, burro de acreditar que uma gaita poderia voltar à vida? Ele era uma pessoa muito devota, ele acreditava na fé. E a gente sabe que a fé faz as pessoas fazer coisas, né, que a gente julga ser estranho, que a gente não faria. Mas a fé é uma coisa que é inexplicável. E ele tinha muita fé. Ele tinha fé que ele ia voltar. Ele morreu por uma dissimulação, ele morreu por uma mentira. Será que ele precisava disso? Será que ele merecia isso, jurados? Eu acho que não. O que aconteceu nesse momento que estamos julgando aqui hoje é um homicídio, não é uma brincadeira. A defesa vai tentar argumentar para vocês que o Código Penal não prevê que tem crime se você fizer alguém morrer por uma mentira, mas não foi uma mentira. Foi uma dissimulação, foi um teatro, foi toda uma história, foi todo um pensamento, um planejamento muito profundo. Então, assim, jurados, eu lhes pergunto, será que vocês, no lugar do cangaceiro, será que vocês não teriam feito o mesmo se vocês tivessem a fé que ele tinha? Eu devo lembrar vocês que no Brasil as coisas, tudo que acontece serve de exemplo. Então, o que vocês vão julgar aqui hoje vai servir de exemplo para futuros casos que vão acontecer. Talvez num próximo homicídio que tenha usado a dissimulação e jurados que estejam no lugar que vocês estão agora, eles pensem nesse caso e levem em consideração. Será que deveríamos absolver pessoas que cometeram homicídio? Será que deveríamos deixar impunes, deixar livres mais pessoas? No Brasil, a gente já sabe que tem muita gente ruim por aí, muita gente que dissimula, que mente, e está andando impune por aí. Por quê? Porque às vezes as pessoas nos deixam levar pelo carisma, nos deixam levar pela história, nos deixam levar pelos discursos, mas deveríamos pensar melhor no que fazemos. Gostaria de lembrar para vocês que no Código Penal, artigo 22, nós temos o crime de dissimulação. Se o fato é cometido sobre coação irresistível em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem ou da coação. Eu lhes trago esse artigo por um motivo muito específico. Será que deveríamos culpar o cangaceiro, que era ajudante do chefe? Será que ele deveria ser o culpado pelo homicídio? Sendo que ele só estava recebendo uma ordem, ele estava com outro rifle apontado para ele, ele também estava salvando a sua vida? É óbvio que não. Ele não deveria ser o culpado nesse crime. Quem deveria ser culpado, então? O chefe, que morreu? A vítima nessa situação? Também não. Ele não deveria ser o culpado disso. Então, quem é o culpado disso? Porque tem que ter um culpado. Houve um homicídio, um crime muito sério. A vida de alguém foi tirada. E ainda assim a defesa tenta argumentar que nós deveríamos absolver os acusados. E quem vai responder pela morte dessa pessoa, dessa vida? Gostaria de deixar isso para que vocês pensem, para que vocês reflitam e que julguem com seriedade. Não é um crime fácil. Eu sei que vocês vão se deixar levar pelo carisma dos acusados, eles são pessoas que viveram uma vida muito difícil. Eu sei que eles passaram por muitos problemas, que eles nunca encontraram ninguém que os acolhesse na vida deles. Mas, jurados, não é assim em quase todos os crimes que vemos por aí? A maioria dos crimes que são julgados atualmente são de pessoas que não tiveram nenhum acolhimento. E mesmo assim, nós não podemos simplesmente deixar todo mundo impune, não podemos absolver todos, senão o sistema cairia, não existiria crime, não existiria julgamento. Então, peço que vocês repensem isso e lembrem que uma pena não é uma pena de morte, né? Uma prisão não significa uma pena de morte. Eles vão ter uma pena justa,
eles vão cumprir com a pena deles, e assim como, né, zela o nosso Código de Processo Penal, nossa jurisprudência, nosso ordenamento, eles vão ter uma chance nova da vida, né? De tentar, de ressocialização. Então, peço que vocês pensem. Não estamos querendo ter uma pena de morte para os acusados, mas uma pena justa, para que eles cumpram com o que eles fizeram. Eles usaram da dissimulação para matar uma pessoa, essa pessoa morreu, e alguém tem que ser responsabilizado por isso. Agradeço e passo a palavra à nossa excelentíssima senhora juíza de direito. Obrigada. Já de imediato, então, passo a palavra à defesa para a sua manifestação. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar a nossa juíza de direito, o Ministério Público, muito boa tarde, e os nossos queridos jurados aqui presentes e que nos acompanham online. Eu, sinceramente, não acho nem necessário nós criarmos um grande teatro visando a situação em que foi encontrado os nossos dois acusados. Né? E eu acho muito interessante também que o Ministério Público vem de uma coisa tão linda, né? Aquela prisão com uma ressocialização, com uma beleza sempre que não é morte, mas sim uma nova tentativa de vida. Mas o nosso sistema ele já é caído, senhoras e senhores. Eu acredito que o nosso sistema, a partir do momento que você entra nele, você vira apenas um número. Você não é mais uma pessoa. Você é o número do crime que você, em teoria, cometeu. Porque a maioria das pessoas que ali se encontram são pessoas realmente pobres, como o próprio Ministério Público comentou. São pessoas realmente que necessitam, que não tiveram a chance de ter a sua defesa. Mas tudo bem. Eu apresento a vocês Chicó e João Grilo. Chicó e João Grilo fazem parte do processo do nosso Brasil, duas pessoas pobres que não tiveram família, que se encontraram ao longo do tempo e que aprenderam a sobreviver juntos. Né? Ambos realmente viveram em lugares pobres e eles, sinceramente, ao que eu vi de sua vida, eles não viveram, eles apenas aprenderam a sobreviver. Aprenderam a ir atrás da sua comida, aprenderam a ir atrás de casa, de abrigo. E ambos aprenderam também a se encontrar e ter um suporte um ao outro. E foi isso que aconteceu no fatídico dia. Ambos, juntos, ao tentar escapar de um cangaceiro, simplesmente tentaram o máximo que eles conseguiam fugir dali. Primeiramente, que antes dessa cena que foi apresentada, o cangaceiro, ao entrar na igreja, matou os dois padres que ali estavam presentes, matou um casal que ali estava presente, e ao momento em que ele vira para apresentar e levar o casal para fora, João Grilo e Chicó tentam fugir. Eles viram de costas, olham, conversam com um colega do chefe cangaceiro e tentam sair. Mas, no mesmo momento, a porta é trancada, aguardam o casal ir para fora e ali esperam a sua vez. Nesse momento, ambos já iniciam a sua conversa, falando: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ambos aprenderam a viver fugindo, porque eles não tinham casa, não tinham comida, não tinham trabalho, não tinham família. Eles iam aonde o vento mandasse eles ir, ou aonde eles conseguiam algo para comer. Essa foi a vida deles, basicamente. A partir do momento em que eles são levados para fora, a partir do momento em que o chefe e o seu subordinado chamam os dois para serem mortos, o que estava claro na frase, no andado e nos comentários do cangaceiro, eles iniciam a sua tentativa de defesa. O que é o homicídio qualificado? O homicídio ele é composto pela
você conseguir se programar, você estar ciente daquilo que você vai apresentar, estar ciente de quem vai ser a sua vítima, estar ciente de como será o procedimento. Ambos não faziam ideia de como nem iam começar o dia. Eles não sabiam nem o momento que eles iam comer naquele dia. Então, não era um pensamento do hoje eu acordei muito bem para matar alguém. Hoje, eu acho que é o dia necessário. Hoje, eu irei fazer justiça. Não. Ambos estavam no local errado, na hora errada. E ali, eles olharam um para o outro, como sempre fizeram a vida toda, e falaram: o que nós iremos fazer? A partir do momento em que os dois estavam lá fora, iniciou o processo de um olhar para o outro e falar: confia em mim. Como você fez a sua vida inteira, Chicó, confia em mim. Então, ele iniciou a sua tentativa, após ter sido lançado ao chão pelo cangaceiro preconceituoso, falando: eu nunca matei um amarelo mais amarelo do que você. E antes disso, o João Grilo fala assim, quando o cangaceiro questiona: qual que é o seu nome? Ele falou: pobre não tem nome. Pobre só tem desgraça. Prezados, eu não acredito, eu nem entrarei no método, na ideia de que eles foram dissuadidos. O cangaceiro não foi, ele não foi encaminhado para o processo, eles não tiveram um pensamento, um teatro montado. Nós não somos responsáveis pela inteligência do próximo, nós somos responsáveis pela nossa vida. A partir do momento em que o Chicó, já olhando para o João Grilo desesperado, João Grilo só pensa em uma coisa: eu pretendo salvar o meu amigo e eu pretendo sair daqui vivo. E a partir daí começa a história. João Grilo, e lembra que ele possui uma gaita no seu bolso, pega a gaita, em teoria mata o seu colega e inicia a tocar a gaita. Prezados, em que planeta o Ministério Público questionou: o que vocês fariam no seu lugar? Vocês também não confiariam na sua fé? Eu acredito que nesse momento eu usaria minha inteligência. E falar: não, eu acho que ao tocar uma gaita eu não vou ressuscitar. Eu não sou responsável pela inteligência do próximo, eu sou responsável pela minha vida. Então, ambos tentaram, por legítima defesa e inexigibilidade da conduta, onde eles não tinham mais nenhuma possibilidade, nenhuma alteração, nenhum momento para correr, visto que eles estavam diante de 2 rifles, simplesmente se defenderam. Não foi um teatro, não foi uma coisa que eles ficaram treinando dias para acontecer. Foi algo que realmente surgiu naquele momento e eles precisavam se defender. E, infelizmente, o cangaceiro foi morto. Nem entrarei na história do cangaceiro, acredito que na réplica o próprio Ministério Público vai fazer esse trabalho para mim. Mas ambos, juntos, como fizeram a vida inteira, se defenderam juntos e ali conseguiram, felizmente, salvar a sua vida mais uma vez. Eles não são pessoas ruins, isso está claro. Eles são pessoas que, a partir da inexigibilidade de sua conduta, a partir da legítima defesa, fizeram o que precisavam fazer para fugir dali. Acredito que os jurados, ao contrário do cangaceiro, infelizmente, são inteligentes o suficientes e foram escolhidos exatamente pela possibilidade do melhor conhecimento e da melhor decisão. Aqui eu deixo meu muito obrigado pela atenção, agradeço a nossa juíza de direito e o Ministério Público. Muito obrigada. Dando encaminhamento, passo a palavra ao Ministério Público para a sua réplica. Boa tarde, excelentíssima juíza de direito. Boa tarde aos jurados que estão presentes de forma remota. Boa tarde à promotoria e boa tarde à advogada de defesa, doutora Isabela. Eu gostaria de lembrar que a verdadeira vítima desse caso, que perdeu a sua vida, que não teve chance de poder
se defender de forma apropriada foi Severino. Ele é a verdadeira vítima de uma manipulação criada por João Grilo e Chicó. Queria lembrar a todos também que é óbvio que eles chegaram ao extremo. Uma vida foi tirada. Uma vida foi tirada. E eu queria lembrar também da questão que a defesa trouxe sobre uma vida difícil que os acusados tiveram. Queria lembrar que Severino perdeu seus pais quando criança, que teve também uma vida difícil, sobreviveu. Ele literalmente teve também as questões de sobrevivência. Ele passou por uma questão de fome, de miséria. E até que ponto se torna válido a morte dele? Queria dizer que eles manipularam sim, coagiram sim. A partir do momento que a legítima defesa teve um excesso, quando João Grilo encosta a mão na arma do cangaceiro e fala: atire logo, homem, atire logo. Ou seja, até que ponto chegou? E eu queria destacar também que eles podiam, ter feito outra saída. Mesmo eles tentando, a hora que ouviram o tiroteio, eles podiam ter fugido nesse momento, mas não foi o que aconteceu. Eles continuaram incitando a vítima e a sua honra. Então, eu gostaria de dizer aos nossos jurados para que pensem com cautela, pensem com atenção em tudo que foi apresentado pelo Ministério Público, porque eles maltrataram animais, maltrataram pessoas, manipularam. E até que ponto isso pode chegar? Esse é o principal questionamento. Quais as consequências disso? É certo matar? É certo o que eles fizeram? Essa manipulação? Deixem aberto essa questão para os nossos jurados. Já de imediato, passo a palavra, então, para a tréplica por parte da defesa. Acredito que eu não vou demorar muito, até porque o Ministério Público fez um bom questionamento. E uma afirmação. Até que ponto? Até que ponto é errado matar, é errado roubar? E é verdade. Eu concordo. Mas eu acredito que eles tenham esquecido que eles estão em favor de um cangaceiro. E o que seria um cangaceiro? Um cangaceiros eram homens, grupos grandes que participavam de milícias no Nordeste, onde eles brigavam por território. E ao momento em que eles iam avançando de cidade em cidade, a partir do momento em que eles iam avançando e ganhando território, ganhando guerras, ganhando discussões, o que quer que eles faziam, eles matavam, roubavam, estupravam, destruíam a cidade em que eles passavam e seguiam adiante. Então, quem seria aqui a pessoa, quem é o Ministério Público que vem aqui falar que duas pessoas pobres, a partir do momento da sua legítima defesa, são as erradas em matar? Eu não queria trazer um histórico, um passado, até porque a gente está aqui defendendo um fato, um ocorrido, um dia, um momento em específico. Mas já que o Ministério Público trouxe o passado dos meus clientes, aqui trarei o passado de um cangaceiro. Eles viviam para matar. Era matar ou morrer. Antes do ocorrido, antes da cena apresentada, eles mataram 2 padres e eles mataram um casal. Por qual motivo? Até hoje eu não entendi. E olha que eu assisti esse filme algumas quantidades de vezes.
Até hoje é por motivos dele não confiar nos padres, sendo que era um homem de grande fé. Não confiava nos padres, e a mulher dizia a ele que ouviu boatos que ela era adúltera. Por isso, ele não confiava nos padres e não acreditava, não gostava de mulher adúltera. Então, vamos aqui, pode seguir, pode matar, pode seguir, pode matar. Os dois que sobraram, o Magricela e o Amarelo, ele também não fazia questão de mantê-los vivos. Ah, mas eles podiam correr. Como eu disse anteriormente, eles estavam presos dentro de uma igreja. Eles iam correr para onde? Para Cristo. Era isso. Eles iam ser mortos, iam ser julgados em algum lugar ou não, mas nenhum dos dois queria esperar para ver o que ia acontecer, que é o que eu tentaria fazer, espero eu. Ambos simplesmente não tinham o que fazer. Acredito que isso já tenha ficado claro, uma legítima defesa clara, mas já que vamos falar de que morrer e matar não é legal, deixo aqui claro também que um cangaceiro e o seu subordinado, ambos eram parte de uma das maiores milícias do Nordeste na época. Ambos faziam parte, participaram de centenas de assassinatos, de centenas de estupros, de centenas de destruições. E aquela cidade onde João Grilo e Chicó estavam faziam parte de uma das cidades em que eles iam começar e terminar um massacre. Então, sim, matar é errado. Mas a partir do momento em que há a sua legítima defesa, a pessoa não espera o que vai acontecer do outro lado. O que eles queriam fazer era tentar parar o cangaceiro. Como eles iam fazer isso, eles não sabiam. Eles iam lá saber onde era a veia pulmonar maior ou a veia da perna esquerda é maior do que a da direita, então atira na da esquerda para ele. Eles simplesmente queriam parar os dois para eles conseguirem fugir. E foi o que foi feito. O cangaceiro, a partir do momento em que ele caiu e o seu subordinado foi tentar ajudá-lo, eles simplesmente saíram correndo e nem olharam para trás. Então, sim, matar é errado. Mas eu continuo defendendo os meus clientes de que eles fizeram o possível para tentar manter a sua vida, que mesmo que pequena, mesmo que a base de sobrevivência, a necessidade era maior do que o certo e errado. Até porque não existe certo ou errado, existe o depende. Quem é? De que lado você está? Acredito eu, tenho certeza disso, de que os jurados são extremamente capacitados para decidir. Acredito eu também que a nossa juíza, que toma decisões extremamente justas, consegue também determinar o futuro deste caso. Então, aqui me despeço, agradeço pela atenção e encerro o meu caso. Obrigada. Bom, então, após o término dos debates, né, nós passamos, então, a decisão dos jurados. Eu irei disponibilizar aqui para vocês um QR Code, para que vocês possam, portanto... PowerPoint. Oh, Deus. Eu sou tão ruim, gente. Para que vocês possam, então, participar fazendo a votação como nós esperaríamos que fosse, né, numa sessão. E numa sessão do júri, a acusação não poderia votar por QR Code, tá? Só deixando...
Ah, tá. Bom, então, após a votação por parte dos jurados, né, passo a proferir a sentença, tá? Relatório já realizado e juntado aos autos. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria dos votos, ao responder o primeiro quesito, reconheceu que no dia em questão, por volta das 16 horas, na cidade de Itaperoã, Severino recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de folhas 30 e 30 verso. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria dos votos, respondeu ao quesito e reconheceu que os acusados João Grilo e Chicó, qualificados nos autos, não concorreram para o crime, atuando em concurso de pessoas para convencer o cangaceiro a dar um tiro na vítima Severino. Considerando que o egrégio conselho de sentença afirmou, por maioria de votos, ao responder ao quesito, que absolve o condenado, né, em conformidade a esse veredito, absolvo-os da imputação que lhe foram feitas com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Espeça-se alvará de soltura, dou esta por lida e publicada no plenário do Tribunal do Júri e dela intimadas as partes.